Será que tudo que acontece na sua vida é coincidência? Será que a lei da atração ela realmente funciona? Será que você consegue criar tudo aquilo que você imagina, tudo aquilo que você deseja? Será que o mural dos sonhos funciona? Enfim, são muitas perguntas e são muitas teorias que envolvem a lei da atração e eu resolvi gravar esse vídeo para bater um papo mais descontraído com você, para poder trocar um pouco essa ideia em relação à lei da atração, o que eu acho, o que eu acredito, o que já aconteceu comigo, faz sentido, isso daí é pseudociência, isso é charlatanismo, enfim, são muitas variáveis, são muitos questionamentos, como eu disse, e tem gente que só de ver o título desse vídeo sequer vai clicar, porque fala, ah, não, já vem com esse papinho de lei da atração, de o segredo e tudo mais. Então, existem muitas teorias em cima e muitas coisas também mal explicadas que fazem com que as pessoas criem essa resistência em relação à lei da atração. E um ponto que eu percebo, a minha mãe sempre me falou sobre o poder das palavras, sobre o pensamento positivo. Eu via também ela tendo sonhos, tentando criar o mural dos sonhos, ela tinha expectativas e muitas coisas não deram certo, se frustraram. E aí você olha e fala, poxa, por que não deu certo? Por que ela queria, ela desejava e algumas coisas não foram para frente? Por que isso acontece com a gente? Tantas vezes a gente quer algo, a gente põe expectativa, põe energia, vibra positivo, como as pessoas dizem, e aí a gente não consegue, a gente se frustra. Será que isso tem a ver com o que era para ser, o que não era para ser? Muitas pessoas pegam e falam, ah, é porque não era para ser, ou não era a vontade de Deus que isso acontecesse. Eu me pergunto, será que é realmente isso? Claro que isso depende da situação e nem sempre a gente vai ter uma resposta. Agora, algo que realmente a gente consegue comprovar, isso conversando com meu marido, a gente conversa bastante sobre isso também, a gente estuda bastante sobre toda essa questão de mentalidade, questão de lei da atração também, sobre a fé, muitas questões relacionadas tanto à espiritualidade, ao desenvolvimento pessoal. E a gente percebe que sim, eu já falei inclusive isso aqui em alguns outros vídeos, que pessoas com a mentalidade mais positiva, elas tendem a ser pessoas de sucesso. A pessoa de sucesso, quando você vai reparar, quando você vai conversar com essa pessoa, ela tem uma mentalidade setada para o sucesso. Ela não perde tempo com coisas que não agregam, que não valorizam o tempo dela. E eu digo em relação até mesmo à questão da autoestima dessa pessoa. Normalmente as pessoas que têm uma boa autoconfiança, algo que eu falo muito aqui no canal também, elas tendem a ser mais positivas, elas se garantem mais. E inclusive esses dias um amigo citou, poxa, se eu não... que a gente estava brincando da autoestima dele, o quanto ele tem a autoestima bem alta, até alta demais, sabe? Aquela pessoa que se acha bastante. E a gente estava brincando com ele e tudo, e ele disse, poxa, se eu não gostar de mim, quem é que vai? E ele tá certo, no final das contas, ele tem que saber o potencial dele, ele tem que saber quem ele é, e tá tudo certo. E a gente percebe que essas pessoas, elas levam a vida de uma forma diferente, elas não colocam tantos obstáculos para produzir algo, para realizar alguma coisa, elas também não se sentem inferiores, mas elas se sentem, pelo contrário, capazes de realizar aquilo. Então toda essa parte da mentalidade de você setar a sua mente para realizar e não para reclamar e não para se diminuir ou murmurar ou ficar reforçando o seu passado ou reforçando as condições de que você saiu, isso faz toda a diferença. Quando a gente fala de lei da atração, logo vem também essa ideia de pensamento positivo, de você vibrar em alta frequência, de você não deixar situações difíceis te abalarem e você conseguir manter esse estado mental, mentalmente você visualizar aquilo que você deseja, aquilo que você quer e se manter nessa frequência até você realizar algo. Agora, o que me incomoda bastante na lei da atração, e eu acredito que possa incomodar bastante gente também, é essa questão dessa venda, porque assim como todas as profissões que existem pessoas boas e más, que existem bons profissionais e profissionais ruins, existem também pessoas que deturparam a lei da atração e existem pessoas que vendem mesmo como esse passe de mágica. E
como se fosse funcionar para todo mundo da mesma forma em todas as realidades. É aí que muita gente se frustra e fala, ah, não funciona e tudo mais. Mas eu também não duvido completamente desse passe de mágica para algumas coisas, porque eu já vivenciei e experienciei algumas situações que sim pareceram passe de mágica. De teste, de você pensar, de você colocar a sua energia naquilo, o seu pensamento, o seu foco naquilo e as coisas acontecerem. Coisas simples, coisas bestas, de você fazer o teste. Exemplo, como já falaram, se você mentalizar, você vai chegar e vai conseguir uma vaga para estacionar o seu carro. Eu já fiz isso e já deu certo. Eu quero uma vaga em frente ao comércio tal, eu vou chegar lá, eu vou ter essa vaga me esperando. São coisas simples, são coisas bobas, coisas pequenas que acontecem, que podem ser as coincidências, como podem não ser. Eu vivi uma experiência também um tempo atrás, lembrando agora, de algo que aconteceu como se fosse esse passe de mágica mesmo, porque eu coloquei intenção naquilo. Eu visualizei aquilo antes, algo que poderia não ter acontecido, mas aconteceu da forma que eu visualizei. Não exatamente todos os detalhes, mas eu estava numa imersão e essa imersão, ela focava bastante nessa questão da espiritualidade, nessa questão de você focar nos objetivos e conseguir trazer para a realidade aquilo que você deseja. E eu entendo que quando a gente também tá nessa energia alta, quando a gente está conectado, e aqui a gente pode trazer se você tem uma religião, se você considera Deus, se você acredita no poder de Deus, na espiritualidade, é fato que a gente não é aqui só essa matéria, só esse corpo. Tem alma, tem espírito, existem coisas acontecendo que muitas vezes a gente não enxerga, se a gente não estiver com esses olhos espirituais. Tem gente que enxerga aura, tem gente que fala que vê anjos, ou até mesmo coisas ruins que não são bacanas, enfim. Existe algo a mais, e eu acredito nesse algo a mais. E o que aconteceu nesse dia que eu não expliquei? Nesse dia eu tinha colocado a intenção à noite, o evento durou mais de um dia, e no dia eu coloquei a intenção de que eu queria me conectar com uma determinada pessoa que estava nesse evento. E a gente tinha um horário de almoço, que todo mundo saía para poder almoçar, para depois voltar para o evento. E eu falei, durante esse almoço, como era o mesmo local que todo mundo almoçava ali junto, pensei, eu quero me conectar com essa pessoa. Essa pessoa já era conhecida na internet, fazia um trabalho que eu estava fazendo também na época, então eu achei que faria sentido, eu gostaria de poder conversar com ela para poder entender algumas coisas, para ver a visão dela e tudo mais. E foi muito interessante porque nesse dia aconteceu exatamente isso. A probabilidade seria quase que zero, porque a gente saiu para almoçar ali todo mundo, ela já tinha a turminha dela, o grupinho de pessoas que ela se identificava, e eu saí conversando com toda essa turma, com todo esse grupo, ela estava ali no meio, eu me aproximei e fui conversando mais tempo com ela, e na hora do almoço, o que aconteceu? A gente ficou por último ali, a gente estava passando a bandeja, como estava muito cheio, as pessoas conseguiram uma mesa do grupinho dela, das pessoas que ela conhecia, e no final eu acabei almoçando sozinha com essa pessoa, porque todas as outras foram embora, foram para uma mesa que não tinha lugar para ela nem para mim, e ela acabou tendo que ser obrigada a sentar comigo, porque a gente já estava conversando e a gente conseguiu um lugar que a gente almoçou juntas, só eu e essa pessoa. Então foi algo que eu falei, caramba, olha só, aconteceu. E uma coisa que eu tinha visualizado, pensado na noite anterior e que eu não fiz, definitivamente eu não fiz força para acontecer. Eu só estava próxima, continuei caminhando com o pessoal e no final estava eu e ela para conversar. Posso falar que no final foi bastante decepcionante, porque é aí que entra a história, quando a gente visualiza e pensa que esse é o melhor pra gente, e aí tem um grande ponto. Às vezes a gente não sabe o que é melhor pra gente, às vezes a gente acha que sabe, porque a gente vê o por fora. A gente não está ciente do todo. E entra até aquela frase que as pessoas dizem, Deus sabe o que faz, Deus tem o melhor pra gente, porque muitas vezes a gente está pensando que algo é o melhor pra gente, quando na verdade não é, porque a gente está vendo, como disse, eu já falei sobre isso aqui, sobre o palco da outra pessoa. A gente está vendo o palco, a gente está vendo o que essa pessoa é e a gente não está vendo os bastidores. Então, ao conversar com essa pessoa, eu percebi que
não era tão legal assim, não era da forma que eu imaginei, mas foi bem interessante a experiência porque eu consegui perceber que o que eu coloquei em intenção aconteceu, funcionou. Pode ser coincidência? Pode. Todo mundo pode virar e falar assim, é coincidência. Mas aconteceu dessa forma. Então, para mim, foi impactante dessa forma, porque eu tinha colocado a intenção nisso. Não tinha como eu me conectar com essa pessoa, me conectei. Não tinha assim, né? Não tinha pessoas próximas e tal. Eu estava no mesmo local, então a partir do momento que eu estou no mesmo local, eu posso me conectar com essa pessoa. Então, foi algo bem curioso, eu diria assim. E com certeza eu associo isso a minha alta energia durante aquele evento, porque esses eventos que a gente participa assim, eles servem muito para isso, né? Te dá aquele gás, te dá aquela energia. E esse também tinha muito esse lado espiritual envolvido, e quando você busca mais esse lado espiritual, você tá mais focado nessas coisas, você tem uma energia diferente. Sabe quando você entra no local e as pessoas dizem isso? Sente a energia, ou o clima tá pesado, não tá legal, ou a pessoa fala, nossa, você tem uma energia boa que contagia. Então eu acredito nisso também, da energia. Existem pessoas que estão pesadas, e não, às vezes por mal, não por elas, mas porque elas não estão conseguindo se livrar desse peso. Existem pessoas que estão imersas no problema, tão imersas na dificuldade, que elas não conseguem se desassociar disso. Então elas carregam esse peso, que na lei da atração poderia falar essa baixa frequência, essa baixa vibração. E aqui, gente, é uma conversa muito bate-papo, que eu não vou entrar em todos os termos técnicos, eu não sei também todos os termos técnicos, são coisas que eu ainda estou aprendendo, eu escuto, ouço bastante também pessoas, autores, leio livros, já fiz alguns treinamentos relacionados a isso, inclusive tem uma referência muito grande nessa área, que é o Joe Dispenza, o Dr. Joe Dispenza. Ele faz várias imersões também, ele faz todo um estudo com neurociência, com outros cientistas que estudam também a cura de doenças. Inclusive tem um documentário bem interessante, se eu não me engano, agora eu não lembro se chama A Cura, mas eu vou deixar aqui embaixo, porque na hora da edição eu vou procurar o nome e vou deixar aqui para você poder assistir, que fala bastante disso. Existem casos de pessoas que conseguiram se curar. Só que, óbvio, isso, se a gente for olhar para a medicina tradicional, se a gente for olhar para o mundo tradicional, sem levar em consideração todas as coisas que estão além do palpável, do real, as pessoas vão desacreditar disso, vão falar pseudociência ou qualquer outra coisa, vão falar que isso é charlatanismo. Então aqui eu não estou querendo convencer ninguém, tô bem longe disso. Tem outros autores também, tem o Bob Proctor, que também é bem famoso, o Napoleão Hill, enfim, tem muitos autores relacionados, tem a questão do segredo que também viralizou, e entra muito essa questão do passe de mágica, e é essa dificuldade que eu tenho, porque muitas pessoas usam isso para quererem ganhar na loteria ou querer receber dinheiro de surpresa. E é exatamente aí, como eu disse, que eu não acho que faça sentido esse passe de mágica dessa forma, voltando a falar sobre isso, porque as pessoas, e eu já vi uma pessoa que fala bastante sobre lei da atração, falar sobre essa questão de que quando você coloca a sua intenção de que você só pode ser rico ou você só pode ganhar dinheiro através de uma loteria, você está limitando, ou você está acreditando que você não tem potencial para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, que você depende de algo externo, de uma ajuda externa. E eu vejo que é muito mais vantajoso você se aprimorar, você buscar conhecimentos, você se conectar e você intencionalizar todas as coisas para que você cresça, para que você alcance novos patamares, para que você evolua como pessoa também, como conhecimento. Então eu entendo muito mais desse lado do positivo, de você pensar sim, de você se colocar em movimento, mas pensando de uma forma positiva, e não aquele positivismo barato de que tudo vai dar certo. E não é assim. Porque mesmo as histórias que a gente vê de pessoas que têm a vida muito boa e que conquistaram muitas coisas,
não foi esse mar de rosas. As coisas não foram de forma linda e conto de fadas. Passaram por dificuldades, só que na dificuldade você tem que persistir. Na dificuldade você tem que olhar para o alvo e permanecer e entender que você tem um lugar para chegar, que você tem um objetivo e que apesar da dificuldade você vai conquistar, você vai passar por isso. E esse é o grande lance da mentalidade, de você focar nisso. E aqui eu falei bastante dessa parte do dinheiro, mas isso também vale para doenças, isso também vale para outras coisas que você queira realizar na sua vida. Quantas mulheres, por exemplo, querem ser mães? Recentemente, agora, eu vi o caso da Mariana Rios, que ela fala bastante também sobre lei da atração, ela tem um livro, se eu não me engano, sobre isso. E ela também, poxa, ela fala sobre isso, ela vivenciou, ela realizou coisas baseado nesse modo de viver, de pensar, de agir em relação também à lei da atração, e ela ainda não tinha conseguido o objetivo dela, que era ser mãe, era engravidar e conseguir gerar uma vida. E agora ela realizou. E esse é um papo até da saúde que, na época que minha mãe estava passando por toda a dificuldade, eu tenho certeza que isso ajudou muito ela. Eu ainda não gravei o vídeo sobre luto, né? Eu falei que iria gravar, mas ainda não gravei. Enfim, em algum momento eu vou gravar sobre isso. Mas enquanto ela estava passando pela doença, ela, no primeiro estágio que ela soube da notícia, ela passou de uma forma mais positiva. Apesar do baque inicial e de todo o processo, quanto foi difícil, quanto também demorou o diagnóstico e tudo isso também porque ela estava resistente a receber a notícia, porque a pessoa não quer acreditar, esse que é um ponto. Mas depois disso, ela começou a focar a energia dela em ser curada, em passar por esse processo da melhor forma. Lógico que tiveram sim altos e baixos, alguns momentos da químio que não eram fáceis, mas ela passou de uma forma mais positiva. E no segundo momento que veio o baque, que já não dava mais e os médicos não deram boas notícias, a gente percebeu o quanto o fato dela ter desanimado em relação a isso, ela se entregou nesse ponto. Entende que eu tô falando aí da questão do positivo, até para a questão da doença, quando você seta a sua mentalidade? Ah, poderia ser que ela iria conseguir, talvez ela tivesse uma sobrevida. Ah, aí não adiantava mais o pensamento positivo? Eu realmente não sei, porque existem pessoas que conseguiram se curar mesmo de doenças muito, muito difíceis e que os médicos já tinham falado que não seria possível. Mas talvez seja aquilo, cada pessoa tem um momento, vai chegar uma hora e ninguém sabe a dor do outro também, o quanto ele aguenta, não é fácil. E aí entra um ponto da lei da atração também, que não é fácil sustentar. Quando você está passando por um momento difícil, por exemplo, eu já falei essa frase aqui, que você se prepara para os momentos difíceis nos momentos que a sua vida está tranquila, no momento que está tudo bem. Você não se prepara na hora da guerra, na hora da confusão, na hora que está tudo desabando. Então, é muito difícil se manter com uma mentalidade positiva. Por exemplo, se você está passando por uma dificuldade financeira e você está desesperado, o seu aluguel está atrasado, se você está com contas atrasadas, se você não tem o que comer na geladeira. Se você está passando por algum momento difícil, financeiramente falando, ou uma doença ou algo, é muito difícil você se manter positivo nesse momento. É muito difícil você continuar nessa vibração, porque a doença, ela vai te incapacitar muitas vezes e isso afeta o seu corpo, isso afeta o seu humor, isso afeta uma série de coisas, a forma como você pensa, como você age, como você lida com os problemas e da mesma forma o financeiro também, isso te afeta de uma forma que você só pensa naquilo, você fica rodeando o problema. E aí entra um problema que é maior ainda, que é, da mesma forma que o positivo atrai cada vez mais o positivo, o negativo parece que atrai cada vez mais o negativo. A gente falou sobre isso recente com os amigos que vieram aqui em casa, de que como é louco quando uma coisa dá errado na vida, às vezes de saúde, por exemplo, parece que outras coisas acontecem, porque a gente vivenciou algo recentemente assim também, de mais coisas acontecerem. Parece que vem acompanhado, sabe? Aquela que aí o pessoal acha que é aquela nuvem que tá pairando, que ó céus, ó vida, a pessoa acha que é tudo
que a vida dela é só um problema, porque quanto mais você fica nessa vibração, parece que atrai mais disso. E da mesma forma o positivo. Por isso que muita gente fala, dinheiro atrai dinheiro. Ou porque pessoas que já são ricas, bem-sucedidas, felizes, elas têm várias áreas da vida felizes, bem-sucedidas, e não necessariamente, às vezes a gente vê e fala, o rico também é triste. Nem sempre. Nem sempre. Existem pessoas que estão muito bem. Existem sim ricos que estão depressivos, que têm outras questões. Mas entende da questão da... Parece que uma coisa puxa a outra. Então, tanto para o positivo quanto para o negativo também. E esse que é um ponto assim muito louco de você sempre equilibrar essa energia, sempre equilibrar com os seus pensamentos, sempre se questionar se o que você está pensando faz sentido, se você está muito envolvido com o problema, e quando você se envolve demais com o problema, você esquece de pensar na solução. Ou você entra naquele vitimismo e aí você também não consegue sair disso. Você é como o cachorro correr atrás do rabo. Você fica nesse círculo. Eu acredito que você focar no positivo, você focar até dar certo, você vibrar nessa frequência alta, você procurar o melhor sempre, olhar para o melhor e não para o pior. Muitas religiões ensinam isso, eu acredito que a maioria ensina isso, não só o cristianismo. E eu fui atrás, inclusive, de alguns versículos que reforçam toda essa questão do pensamento positivo, do quanto a gente cria a nossa realidade também, porque nós também somos criadores, e eu acredito também nisso, de como a gente tem o poder de criar as coisas. Não é à toa, olha quanta coisa a gente já criou no mundo, o homem em si. Acredito que a gente tem esse DNA do Criador em nós. E eu separei alguns versículos aqui, inclusive que reforçam toda essa questão da lei da atração. Tem Marcos 11, 24. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Ou seja, de acreditar, sabe? De acreditar antes de acontecer. E não duvidando daquilo. Se você tem fé, tem esperança que aquilo vai acontecer, você primeiro crê. Não é como Tomé. Meu pai falava bastante isso. Eu sou igual o Tomé, eu tenho que ver para crer. Mas eu já acho o contrário. Primeiro a gente crê para depois ver. E foi assim quando a gente pensa, por exemplo, no Walt Disney. Ele criou tudo aquilo na mente dele antes de acontecer. E ele nem viu tudo o que virou. Mas ele criou em algum momento na mente dele. Foi antes, ele primeiro viu na mente dele. E muitas vezes a gente vai ver primeiro na nossa mente. Sabe, daquilo, dos sonhos que muitas vezes Deus revela pra gente, quando a gente vê, a gente primeiro vê na nossa mente. E depois a gente consegue experienciar isso. Depende da intenção que a gente coloca, do nosso movimento até isso. E esse é um ponto também que muitas vezes as pessoas criticam a lei da atração ou criticam tudo isso, mas eu acredito que toda essa parte faz a gente poder sonhar e permite que as pessoas sonhem também. Mas aí, como eu disse, não é o sonhar de, eu quero. Não, mas aí você tem que trazer mais para a realidade, menos para o infantil e trazer, o que está ao meu alcance, o que eu posso fazer. Não ficar esperando que caia do céu. Se cair, maravilha, receba. Mas se não cair, você dará os seus passos, entende? Você fará acontecer porque você já visualizou. Você está disposto a fazer dar certo, a trazer para o real o que não é real ainda. Existem pessoas que nascem em situações ou em casas, em lares, que elas são impedidas de sonhar. Porque por toda a situação que elas vivem, às vezes por toda a situação com os pais, na família, às vezes ao redor, os vizinhos, elas não têm como sonhar porque elas não visualizam, elas não podem nem visualizar algo a mais. E esse é um ponto muito importante quando você consegue visualizar um futuro melhor, quando você consegue visualizar algo melhor, você vai atrás disso, você vê que é possível. Sabe? Por mais que pareça impossível, porque às vezes na nossa cabeça pode parecer algo impossível, mas aí o impossível a gente deixa para Deus realizar, a gente faz a nossa parte e deixa quem acredita no universo, enfim. Existem coisas que
só Deus pode realizar. Outro versículo que eu gosto muito também de Provérbios, que é: como você imagina na sua alma, assim ele é. Então, como a nossa forma de pensar, ela determina o que nós somos, o que nós vamos nos tornar. Outro ponto: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Enfim, existem outros versículos aqui que eu separei. Inclusive, poderia até render um vídeo só sobre isso. Agora, esse é um ponto de quando a gente pensa em algo que é positivo, que vai ser positivo para a gente e que vai ser positivo para o todo, para mais pessoas, eu acredito que isso também tem um poder muito forte de se realizar. Porque quando é algo que vai beneficiar mais pessoas, já passa a não ser só sobre você, sabe? É sobre o outro também. Isso tem um poder muito grande. Quando o que você faz, o que você deseja, tem um poder também de abençoar, de alcançar de alguma forma positiva a vida do outro. E dentro da lei da atração tem também a questão do mural dos sonhos, de você colocar imagens, de você programar a sua vida, de pensar em momentos e situações, em coisas que você quer adquirir, coisas que você quer realizar. Eu acredito que isso também tenha um poder bem grande, mas também, se usado da forma correta, não é, como eu disse, o passe de mágica, como as pessoas dizem, mas eu tive, além dessa experiência que eu contei também, enfim, eu poderia contar inúmeras experiências aqui, eu não listei todas, mas eu tive várias experiências também de conseguir ter coisas que um dia eu sonhei, um dia eu imaginei, desejei. Coisas que, tem gente que fala da lei da atração que você tem que colocar a intenção e depois soltar, que você não tem que ficar focado naquilo. E eu já tive experiência de conseguir realizar coisas que eu me mantive focada e que eu fiquei realmente ansiosa e com desejo, porque as pessoas falam, a ansiedade ela vai afastar cada vez mais o seu desejo, aquilo que você quer. Mas é difícil também você desassociar quando você quer algo de uma forma muito intensa. E eu já tive experiência tanto de conseguir realizar e ter as coisas que eu desejei muito, quanto também coisas que eu simplesmente pedi, falei com Deus e soltei. E eu acredito muito nessa intenção, quando você acredita realmente de todo o seu coração. E você não duvida, e você não reforça o negativo, porque eu acho que muita coisa acaba não dando certo, porque vez ou outra você não acredita tanto assim que vai dar certo, sabe? No fundo você duvida. E essa dúvida é que acaba atrapalhando o processo. É essa dúvida que muitas vezes te impede de conquistar, de alcançar aquilo que você deseja. Bem, eu acho que eu esqueci de falar algumas coisas que eram importantes, porque eu até gosto de deixar os tópicos anotados para eu não esquecer, porque eu acabo me perdendo, começo a falar uma coisa, enfim. Mas de modo geral, como eu disse no início do vídeo, era mais um bate-papo sobre esse assunto. E agora comenta aqui o que você acha sobre a lei da atração, se você já colocou algo em prática, se você acredita, se algo já aconteceu que você pode compartilhar aqui com a gente, e de repente eu posso gravar mais vídeos sobre isso também, aprofundar mais em alguns detalhes, e eu deixo anotado para não esquecer de falar nada, tá bom? Comenta aqui embaixo e eu vou te recomendar esse outro vídeo aqui.